Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje na nossa aula a gente vai falar sobre forças, tá? O que que é uma força e sobre também as três leis de Newton, tá? Que é o iniciozinho do conteúdo dessa nossa APC. E, bom, vamos dividir essa aula em duas, tá? A gente vai falar nessa primeira aula sobre o que é uma força e as três leis de Newton, que é extremamente importante para a gente estudar os movimentos. E numa segunda aula a gente fala sobre as principais forças que atuam nos corpos que a gente tem, no nosso cotidiano, nos exemplos mais comuns que a gente vê quando vai estudar, tá? As leis de Newton ou princípios da dinâmica, tá? Então, na verdade, o que é uma força? Tá? Uma força, ela surge, né, da interação entre dois corpos. Essa interação, galera, ela pode ser de duas maneiras, tá? Ela pode ser uma interação de contato, tá? Você pode pegar, empurrar um objeto, empurrar uma cadeira, empurrar uma caixa qualquer, empurrar um carro, tá? Uma força de contato é aquela que existe o contato físico de fato, tá? O objeto que está promovendo a ação, né, encosta fisicamente no outro objeto e aí aparece entre eles uma força, tá? Que geralmente é usada para alterar o movimento desse cara, alterar o estado desse corpo. Então, o que a gente pensa quando fala disso? Se as forças elas alteram o estado no objeto, então se você tem um objeto que está inicialmente parado, se você aplicar nele uma força, pode ser que ele venha a se mover. Ou ainda, se esse objeto já estiver se movendo, se você aplica nele uma força, pode ser que ele venha a ou se mover mais rápido ou ainda se mover mais devagar, ou até mesmo parar, né, dependendo da intensidade, da quantidade, né, em valor dessa força que você aplicou ou que esse objeto sofreu, tá certo? Então forças surgem a partir da interação entre corpos e elas podem ser de contato físico, né, contato direto, ou de um outro tipo que a gente chama de forças de campo. O que são forças de campo, tá? Tenho certeza que você já deve ter na sua casa ou já teve aqueles ímãs, né, aqueles chaveirinhos de imã, aqueles enfeites de ímãs de geladeira, né? O que é aquele, o que é o ímã? Como é que ele atrai, né? Como é que ele cria aquela força de atração e fica grudado no metal? Justamente porque no ímã a gente tem uma força que é chamada de força magnética e essa força magnética ela não precisa entrar em contato fisicamente, tá? Ela atua à distância, tá? Então, a uma certa distância do ímã, por exemplo, para o objeto, você já tem a ação dessa força, você já sente que o ímã está sendo atraído ou repelido, né? Se forem dois ímãs com a mesma polaridade, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, forças de campo, força magnética, tá? Que são os ímãs. A gente tem um caso muito comum, né, mas que a gente às vezes não se atenta, que é a própria gravidade da Terra, tá? O campo gravitacional da Terra, o nome dele já é campo gravitacional, porque a atuação dessa força, ela é através de força de campo, tá? Não precisa, se você joga um objeto para cima ou um paraquedista que salta do avião, né, a uma certa altitude do chão, ele cai, ele é atraído, ele é puxado para a superfície da Terra por conta dessa atração gravitacional, que é uma força de campo. Tá certo, galera? Bom, então agora que a gente já sabe o que é força, tá? E o que elas causam no objeto, vamos falar da nossa primeira lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, o que ela diz? Ela diz o seguinte, olha, se não houver força resultante atuando no objeto, é importante que essa força seja resultante, tá? O que é uma força resultante? É quando você pega o corpo e olha em todas as forças que estão atuando nele e faz um balanço delas, uma soma delas, para ver o que resta, tá certo? Então a primeira lei de Newton me diz o seguinte, que a força resultante, né, se a força resultante sobre um objeto é zero, é nulo, se ela não existe, tá? O que significa? Esse cara tem duas opções. Ou ele vai ficar parado, ou ele vai continuar o movimento que ele estava fazendo. Tá certo? A gente pode generalizar a primeira lei como sendo só essa segunda fala. Tá? Por quê? Porque se um objeto está parado e a força resultante sobre ele é nula, ou seja, ele está sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, então ele vai continuar fazendo o que ele já estava fazendo, ele vai continuar o seu estado natural. Qual que é o estado dele? Parado, professor. Então ele vai continuar parado. Agora, se um objeto está se movendo a uma velocidade de 1000 km por hora e sobre ele a força resultante também é nula, esse cara ainda assim vai continuar fazendo o que ele já estava fazendo, vai continuar o seu estado natural, tá?
que ele já tinha. Qual que era o estado natural dele, professor? Se movendo a 1000 km por hora, tá certo? Então é bem simples. A primeira lei de Newton, e ela me diz o que acontece com um objeto na ausência de força resultante, tá certo? E o que acontece com ele? Ele continua fazendo o que ele já estava fazendo antes. Se ele estava parado, ele fica parado. Se ele estava em movimento, ele continua em movimento sempre com a mesma velocidade, tá? Característica da primeira lei de Newton é se o cara estiver em movimento, a velocidade dele não se altera, tá? Professor, quer dizer que se a velocidade mudar é porque tem força? Exatamente. E aí a gente já cai automaticamente na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. O que ele diz pra gente? O princípio fundamental da dinâmica vem para falar o que a primeira lei não disse. Né? O que a primeira lei não disse? O que acontece com o corpo se tiver força resultante, tá? E o que vai acontecer com o objeto, professor, se ele tiver um monte de força atuando nele e quando eu fizer o balanço geral, ou seja, quando eu olhar para a força resultante, eu descobri que essa força resultante ela não é nula. O que acontece com esse cara? O que acontece com ele é matemática, tá, pessoal? Vamos aqui para o nosso quadro. Olha só, a segunda lei de Newton, ela tem essa equação aqui, ó, F igual a m vezes a, tá certo? O que essa segunda lei está me dizendo? Tem um vetorzinho aqui porque força é uma grandeza vetorial, tá, gente? Assim como a aceleração, tá joia? Ou seja, aqui eu preciso do módulo, do valor, né? Da direção e do sentido, assim como a aceleração. Enfim, o que a segunda lei está dizendo pra gente? Está dizendo que se houver força resultante sobre o objeto, se houver, essa força ela é proporcional à aceleração que esse cara vai ganhar. E inversamente proporcional à massa. Ou seja, então olha aqui. Então quer dizer que se eu aplicar uma força num objeto leve, de pouca massa, ele vai ganhar. Se eu aplicar uma força grande, ele vai ganhar uma grande aceleração. Se eu aplicar uma força pequena, ele vai ganhar uma aceleração pequena. É isso que a segunda lei diz pra gente. Ela diz que a força resultante sobre um objeto é proporcional, né? Ela vai causar uma aceleração nesse objeto. E se você lembrar lá de trás das aulas de cinemática, tá? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, né? A princípio, o que a aceleração faz? Qual que é o principal papel da aceleração? É mudar o valor da velocidade. Então olha só, olha como a gente criou uma escadinha de conceito agora. Se eu tiver força resultante, né, segundo a lei de Newton, essa força resultante vai gerar uma aceleração proporcional e essa aceleração ela vai se encarregar de alterar a velocidade do corpo. Então olha que legal, se o objeto está parado e eu aplico uma força resultante sobre ele, que não é nula, né? Porque eu estou na segunda lei de Newton agora. Se eu aplico uma força resultante sobre ele, ele vai ganhar uma alteração de velocidade. Ele vai ganhar uma aceleração e a velocidade dele vai mudar. Se ele estava parado, ele vai entrar em movimento. E se ele já estivesse em movimento, ele poderia ou se mover mais rápido, né? Mudou a velocidade, alterou a velocidade. Ou ainda se mover mais devagar, ser freado. Ser acelerado ou ser freado. Nos dois casos, houve força resultante, houve aceleração e houve mudança na velocidade, tanto para mais quanto para menos. Tá certo, pessoal? Então essa é uma lei extremamente importante, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Legal? E agora vamos falar da nossa terceira e última lei de Newton, tá? Da aula de hoje, que essa aqui é a mais clássica, né? Que geralmente todo mundo escuta, principalmente você escuta da mãe, né? Do pai, né? Espero que você não tenha escutado muito, mas às vezes você escuta isso, né? Que é a terceira lei de Newton, ação e reação. O que ela diz pra gente, né? Que toda ação gera uma reação igual e no sentido contrário. E aqui eu quero te chamar a atenção para um ponto. Quando você escutar a palavra ação, eu quero que você entenda força. E quando você escutar a palavra reação, eu quero que você também entenda força, tá? Então, vamos repaginar a nossa frase? Olha só. Toda ação, ou seja, toda força gera uma reação, ou seja, toda força gera outra força com a mesma intensidade no sentido contrário. O que é isso? É aquela velha história. Você empurra a parede e a parede automaticamente te empurra também, tá? Por que eu citei sua mãe lá atrás, né? Porque eu tenho certeza que ela falava pra você, olha, entra pra dentro, vai tomar banho, ou então não vai fazer isso que senão você vai apanhar, você vai ficar de castigo, né? Por quê? Porque ela tava te falando, ó, você vai fazer uma ação e vai ter uma reação, tá certo? Essa reação ela pode ser boa ou pode não ser, tá legal? Então,
É bem simples. Então, se você aplicou, né? Vamos ali pro quadro. Se você aplicou aqui, deixa eu apagar isso aqui. Se você aplicou uma força, né? F1 numa parede, essa parede vai te devolver a mesma força F1, tá? Então, ó, as forças são iguais, né? Se aqui foi 10, aqui também é 10, se aqui é 20, aqui também é 20, se aqui é 50, aqui também é 50. Na mesma direção, ó, horizontal, horizontal, tá deitado, só que no sentido oposto. F1 tá indo desse lado A pro B e a força que foi devolvida, a reação tá indo de B para A. Tá certo, pessoal? Então, é bem simples, tá? Esse nosso primeiro caso. E espero que você tenha entendido um pouquinho. Na nossa segunda aula a gente vai fazer alguns exercícios e vai falar também sobre os principais tipos de força que estão envolvidas. Tá legal? Dá uma revisada, tá? Assiste a aula, dá uma lidinha na apostila e qualquer coisa, manda um alô pra cá, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.